filho teu ungido. Meu Deus, que nessa noite ele venha diminuir, o Senhor venha crescer, que não seja ele a falar, mas o teu Espírito Santo, meu Deus, anunciar através da boca dele aquilo que o Senhor tem para a sua igreja hoje. E nós estamos com o nosso coração aberto para receber em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você com palmas. Glória. Cumprimento a igreja em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem é que tem chamado de Deus aqui? Para deixar vocês muito tempo em pé, abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. O livro é fácil, né? Que é logo em seguida, né? Após o primeiro, Antigo Testamento. Assim. Amém? Êxodo capítulo 3. Versículo 1 diz o seguinte, a palavra de Deus. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés. Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém? A igreja pode se sentar. Eu estou muito feliz, mais uma vez, porque eu acho que a felicidade, quando transborda na vida do ser humano, ela reflete na sua fisionomia, ela reflete no seu método de agir, ela reflete nas suas intenções, nas suas atitudes. Quando a tristeza reflete na vida de um homem, quando eu falo homem, eu me refiro a homem e a mulher. Certamente a gente logo vê o desconforto que aquela pessoa se encontra. Não é necessário a gente ter uma visão espiritual para notar que o ser humano está com desconforto total em sua vida. Isso é tristeza. Isso muitas das vezes é falta de Deus no coração. Estou feliz pelo testemunho do nosso amigo aqui, o Joel, o irmão Joel. O Joel é uma pessoa que eu aprendi a gostar, a amar, porque ele veio aqui várias vezes, nesse ministério, e Deus sempre me mostrava um homem sincero, um homem que estava buscando algo para a sua salvação. E eu fiquei feliz mais ainda, porque essa mensagem que eu estou trazendo lá do trono dos céus, ele terminou lendo uma passagem em 1 Jeremias, no seu capítulo 1. E também eu vou falar sobre isso. Porque aqui são pessoas que estão sendo referenciadas para os seus chamados. Quando nós ouvimos falar em Moisés, principalmente no livro de Êxodo, nos seus capítulos 3 e 4, logo a gente nota quem era Moisés. Por que Moisés foi escolhido para tirar aquele povo que estava cativo no Egito? Nós entendemos que Moisés, do seu nascimento, já foi conturbado, porque aquele rei, o faraó, ali do Egito, vendo que o povo de Israel estava crescendo muito mais do que o seu próprio povo, e se ali gerasse um desconforto, né, uma famosa rebelião, que é o que muito acontece hoje nos presídios, certamente ele poderia perder a batalha, porque o povo de Israel estava se multiplicando muito rápido. Então o que foi que aquele rei falou?
determinou que cada filho que nascesse, fosse homem, o matasse. Se fosse mulher, mantivesse vivo. E a mãe de Moisés, quando ele nasceu, ela estava exatamente no meio desse grande decreto daquele rei. E Moisés, porque a mãe o amava tanto, porque qual é a mãe que não ama o filho? O pai pode até desprezar um filho, mas a mãe eu acho muito difícil. Apesar que eu tenho visto muitas reportagens de mães que estão desprezando seus próprios filhos. Estão deixando que as coisas aconteçam com a vida dos seus filhos e não tomam muitas das vezes providências. Tenho visto mulheres que muitas das vezes se separam dos seus maridos, já possuem os seus filhos, passam a conviver com outro homem. E esse homem passam a usar, de formas erradas, os seus filhos ou suas filhas. E a mãe conivente com aquilo. Mas eu quero falar sobre a mãe de Moisés. Aquela mulher, ela sabendo que se ele fosse descoberto o nascimento daquele homem, daquele filho, certamente ele seria morto. Mas ela guardou aquele filho até quando pôde. Chegou um momento que não tinha mais como esconder. E ela teve uma grande estratégia. Creio eu que Deus deu essa estratégia para ela. E Deus tem dado estratégia para mim, para você. E muitas das vezes nós queremos usar nossas próprias estratégias e temos nos dado mal. Então aquela mulher, o que é que ela fez? Ela pegou um cesto, ela untou aquele cesto. O que significa isso, bispo? Significa que quando se constrói uma embarcação, para que ela não venha a pique, é necessário que ela seja untada. É passada piche, outros materiais, coloca-se até panos, para que as brechas sejam trapadas. E eu quero falar para você que muitas brechas estão deixando de serem trapadas na própria da vida dos evangélicos. Quando eu ouvi aqui o obreiro falar em ímpios, os ímpios estão dentro da própria igreja, não estão lá fora. Porque os ímpios são aqueles que já estão servindo a Deus e que cometem pecados e não se arrependem dos seus pecados, nem ao menos pedem perdão. Permanecem no pecado dentro da própria igreja. Esses são os verdadeiros ímpios. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, quando nós passamos pelas águas, nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. E tem muitos filhos de Deus. Quando eu me refiro filhos, no masculino eu estou me referindo a filhos e filhas que estão praticando atos que não têm agradado a Deus. Aquela mãe pegou aquele cesto, ela untou aquele cesto, colocou o seu filho dentro do rio. E ali aquele cesto começou a ser levado pela correnteza das águas. E a sua irmã de longe observando o curso daquele cesto, até onde ele ia chegar. E Deus está perguntando para você essa noite, aonde você quer chegar? O que é que você tem colocado na presença de Deus e que não tem cumprido? E de repente ali, no quintal da filha de Faraó, aquele cesto é visto pela própria filha. E ela manda que tire aquele cesto e se depara com a criança, um homem, que certamente se estivesse nas mãos da sua própria mãe, seria morto, porque esse era um decreto que teria que ser cumprido. Aquele homem, aquele garoto com seus 2 anos de idade, ele foi criado por quem? Veja como Deus, ele é bom. Ele não foi entregue a nenhuma outra mulher para criá-lo. Ao contrário, ele foi entregue à sua própria mãe. E ainda mais, Deus é tão misericordioso, tão bom, que além dela criar o próprio filho, ela ainda recebeu um salário para fazer isso. Mas aí Moisés começou a ser criado depois dentro ali daquele palacete, certamente conhecendo as coisas do rei, vivendo, comendo as iguarias do rei. Mas ele tinha uma preocupação muito grande, que eram os seus irmãos, os hebreus, que estavam ali sofrendo, que estavam ali cativos, que estavam ali necessitados de alguém que o retirassem dali. Aos 40 anos de idade, Moisés, ele simplesmente vê um egípcio matando um hebreu. Ele vai defender o hebreu e mata o egípcio.
Qual seria aquela pena para Moisés naquele momento? A morte. Ele estava agindo de uma forma para libertar o povo de Israel, para que o povo de Israel fosse salvo daquele cativeiro. Mas o povo não entendiam, porque eles estavam ali sendo como escravos, mas não entendiam qual era a ação, a atitude que Moisés tinha para com aquele povo. E uma certa feita, Moisés vê dois hebreus brigando e ele vai falar com aqueles homens. E um deles fala: tu vai me matar como tu mataste os egípcios? Deus criou uma situação para Moisés. É como foi dito aqui, o testemunho do Joel, o testemunho de muitas outras pessoas. Deus cria uma situação, às vezes não pelo amor, mas pela dor, para que a mente do ser humano seja aberta. Que aquela mente seja aberta de uma forma que venha a entender que é necessário voltar ao primeiro amor. Joel falou: estou voltando para minha família. Deus preparou tudo para ele. O banquete foi preparado para ele. Aquele homem, quando leu aquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, certamente estava mostrando para ele, como ele perguntou, a sábia pergunta que ele fez para aquele jovem naquele momento. Então quer dizer que a fornalha vai esquentar 7 vezes mais para mim? O jovem falou: vai, mas Jesus está contigo. Veja o que Jesus está falando com você essa noite. Nós estamos numa noite em celebração de culto à família. Nós estamos falando de família, que é o quê? É o sustentáculo da sociedade, que hoje em dia está tão destruída. As mulheres hoje não estão respeitando os seus maridos, elas querem ser o cabeça de casa. É errado, está em um pecado. Deus constitui o homem como cabeça. Deus constitui o homem como cabeça. Mulher, exerça a sua função, você é a ajudadora do seu marido. Aqui Moisés, aos 40 anos, ele sai ali do Egito fugido, porque ele sabia que Faraó ia matá-lo. 40 anos depois, aos seus 80 anos, ele se depara, ele sai com aqueles ovelhas que ele estava pastoreando. E a palavra de Deus diz que ele chegou ao Monte Horebe, o monte de Deus. Não foi a qualquer monte que Moisés chegou, não. Não foi a qualquer monte que Moisés foi, não. Foi ao monte de Deus. E tem pessoas indo para locais buscar Deus e Deus não está dando resposta. Porque Ele não está ali para dar a resposta que Ele tem que dar. Tem que procurar Deus no local certo. Outra feita eu vi uma pessoa dizendo que ia para o jogo, deixava Deus lá embaixo, o Espírito de Deus lá embaixo do carro e ia lá para cima jogar. Isso não existe. O Espírito de Deus está dentro de nós. Jesus Cristo, Ele deixou dentro de nós. Existem 3 situações em que o Espírito de Deus está dentro da nossa vida. Ou ele está em atividade, porque você está em comunhão com Deus, ou ele está adormecido, porque você está começando a se entregar ao mundo aí fora, esse mundo secular, esse mundo pecaminoso, ou ele está morto. E quando o Espírito Santo morre dentro de você, só Deus na causa. Ali Moisés, quando viu aquela sarça ardente, ele ficou admirado, porque ele via que não queimava. Mas aí ele começou a se aproximar. E Deus fala: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. Tem muitas pessoas que Deus tem falado com elas para fazerem a obra dele, e está faltando o eis-me aqui, envia-me a mim. Estão deixando que o Espírito Santo adormeça. Cuidado, porque se adormecer, ele pode morrer. Antes que ele venha morrer, antes que ele venha adormecer, comece a se apresentar para a obra de Deus. Outro dia eu vi
Vou repetir porque eu gosto de falar sobre isso. No canal 17 da Parabólica lá no Amazonas, um padre falando que água parada vira lodo, apodrece. Assim é o Espírito Santo. Ou você está em atividade, orando, jejuando, apresentando a Deus, clamando pelas vidas, clamando pelos seus parentes, clamando primeiramente por você, para a sua libertação. Porque tem muita gente se achando que já está salvo. Mentira! Me perguntaram um dia, o que é que você acha, pastor? No trabalho. O que é que você acha de tal, não sei o que, denominação? Eu digo, olha, se ele estiver falando na palavra de Deus, dentro da palavra, eu acho que está tudo certo. Agora, se ele falar como eles falam, que já estão salvos, é mentira. Porque a salvação vai ser no momento que Jesus voltar. Você pode perder a sua salvação num abrir e fechar de olhos. Você imagina, eu sou o bispo, sou salvo, pronto. Aí eu começo a fazer um monte de besteira aí no mundo. Adulterar uma coisa que Deus não aceita de jeito nenhum. Blasfemar contra o Espírito Santo que Deus não aceita de jeito nenhum. É o pior pecado que tem. E eu vou estar salvo? Nunca estarei salvo. Eu tenho que buscar a minha salvação diuturnamente. E Moisés, aos seus 80, ora, se aos 40 anos, com todo o seu vigor de vida que Deus lhe deu, ele não conseguiu tirar aquele povo de Israel, porque os próprios hebreus, eles estavam ali achando que não precisavam, que a intenção de Moisés era as melhores possíveis. Aí vem os 80 anos, Moisés, Deus aparece para Moisés em uma sarça ardente. Mas Moisés tinha um chamado de Deus. É por isso que eu perguntei para vocês no início, quem tem um chamado de Deus? O Joel começou a minha pregação, a minha mensagem, quando ele falou em Jeremias, capítulo 1, no seu versículo, em diante do seu capítulo 1 em diante, eu tinha marcado aqui na Bíblia, está aqui, ó. A palavra de Deus diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta às nações. Jeremias não tinha sido designado profeta para uma pessoa ou para outra pessoa, não, foi para várias nações. E se nós lermos a passagem do livro de Jeremias, ele foi um cara ousado, porque Deus usou ele com ousadia. Quando Moisés foi chamado, ele começou com um argumento. Pense no cabra para argumentar com Deus. Pense no cabra que procurou um jeito de não fazer o que Deus queria que ele fizesse. E muitas pessoas estão assim. Está vendo as maravilhas de Deus na sua própria vida. Está dando prosperidades espirituais, dando prosperidades materiais, mas continua ainda se resguardando para quê? Para nada. Não querem fazer a obra. Aí aqui eu anotei alguns pontos que me chamou muito a atenção. 5 desculpas que Moisés deu a Deus e a maneira que Deus respondeu. Moisés argumentava uma coisa, Deus respondia de outra forma, para que Moisés entendesse que ele estava na sua presença. A primeira pergunta que vem aqui para mim: quem sou eu? É um ponto estratégico que as pessoas, quando não querem fazer nada na presença de Deus, como era, vamos logo a perguntar: quem sou eu? Eles se veem como pessoas incapazes. Eles olham para pessoas que estudaram muito e acham que aquela pessoa que tem condições, e eles se desvalorizam. Mas Deus não quer saber se você é estudante, se você tem faculdade de teologia. Deus não quer saber se você formou em doutorado, se você tem PhD, não sei em quê. Deus quer dizer para você o seguinte: quando eu quiser te usar, eu te usarei. Quando eu disser que você tem que ir, você tem que ir. Você tem que ir. Quando eu disser que você tem que falar, você vai ter que falar, porque eu sou contigo. Deus não se colocou na terra para ser um Zé Ninguém. Foi colocado muito bem pelo Joel. Nós não viemos para ser caudas e sim cabeça. Segunda pergunta que Moisés faz para Deus:
que direi? Presta atenção. E lá em Jeremias disse que era uma criança, sabia falar, não sei o quê. Mas Deus diz, o que eu mandar você falar, você fala. Deus tocou na sua boca. A palavra de Deus está aqui, ó. Mas eu disse, Senhor, eu não sei falar. Isso Jeremias falando para o próprio Deus. Pois ainda sou muito jovem. Ei, Deus não quer saber se você é jovem ou se você é velho. Quando Ele quer usar, Ele usa como usou Moisés aos 80 anos de idade. Aos 40 Ele não usou Moisés. Porque Ele não queria usar Moisés, que era jovem demais para aquela época. Ele queria usar Moisés velho. Mas se você ler a passagem, a palavra de Deus na Bíblia, tem rei que foi rei aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade ele foi rei. Será que esse menino era novo? A sua própria tia queria matar toda a sua geração, mas ele foi escondido. Ele foi escondido para que não morresse, porque ele era o rei, que seria o de Escala, logo após aquele que tinha sido morto. Ele foi escondido e aos 7 anos ele se reinou. É assim que Deus faz. Jeremias disse, eu sou jovem. E Deus quer saber se você é jovem. Deus quer saber se você tem disposição para fazer o trabalho que Ele tem para você aqui nessa terra. Não faça como as pessoas têm muitas das vezes. Eu poderia tanto ajudar, mas depois de morto não tem mais jeito de você ajudar. Se você tem que ajudar o seu pai, a sua mãe, é agora que eles estão vivos. Porque depois que morreu já era. É muito fácil que depois que morre dizer assim, era tão bonzinho. E quando era vivo, porque tu não viste isso, tu não falaste isso para ele ou para ela. Deus procura pessoas que estejam dispostas a fazer a sua obra. Para depois não estar reclamando, dizendo que eu poderia fazer e não fiz. Moisés, aos 80 anos de idade, Deus chegou e chamou. Aí vem a terceira. Fala Moisés para Deus, eles não crerão em mim. Preste atenção. Não se preocupe se a pessoa vai acreditar em você ou não. A área de evangelismo é assim. Você vai levar a palavra para aquela pessoa. Você vai plantar uma semente para aquela pessoa. Não se importa se ela vai crer ou não. Apenas saiba que você vai lançar aquela semente. E aquela semente é Deus quem vai dar o crescimento. Glória a Deus, glória a Deus. Eu ontem preguei lá em Santo Antônio de Descoberta, em 2 Coríntios. E ali o Paulo falava ali aos Coríntios o seguinte, em 1 Coríntios. Uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo. Aí Paulo sabiamente falou o seguinte, eu planto a semente, Apolo rega, e Deus é quem dá o crescimento. Então é Deus quem vai dar o crescimento, não é você. Plantou a semente, não fica insistindo não, deixa lá, tu fez a tua parte. É necessário que você tenha a atitude de fazer a sua parte. Lance a semente, essa parte é importante do evangelismo, é isso. Tem muitas pessoas que não querem fazer evangelismo, sabe por quê? Porque acham que vai chegar na casa do vizinho e vai dizer assim, olha, Jesus te ama, Ele é bom demais, Ele prospera, Ele faz isso, Ele faz aquilo, aí vai embora e depois volta para insistir, não insista não, você já plantou a semente. Pode ser que outra pessoa chegue ali e comece a regar aquela planta e foi lançada aquela semente. Para que aquela planta de fruta é necessário que a semente morra para depois ela nascer com o seu fruto. Outra pessoa chegou e regou. Aí Deus chega e dá o crescimento, porque o Espírito Santo de Deus vai ser ativado dentro daquela pessoa. A curiosidade das pessoas vão levar ela ao quê? A querer saber quem é esse Deus, que esse homem, que esse pessoal serve, que eles vêm aqui na minha casa. A essa hora, aí começa com a curiosidade. E Deus, o Espírito Santo já começa a trabalhar. Aí aquela pessoa começa a visitar. E daí se torna um cristão. Se torna uma pessoa que vai seguir a Deus. Mas vai seguir para viver uma vida nova na presença de Deus. Aqui Moisés argumenta com Deus mais uma vez, pela 4ª vez.
Eu nunca fui eloquente, ou seja, eu nunca tive facilidade para falar. Ei, Deus está dando essa possibilidade para a gente. As pessoas estão se acuando, estão recuando de fazer a obra dele. Estão querendo dizer que não sabem falar. Mas Deus não está preocupado se você vai falar um português fluente ou se você vai falar um português que muitas das vezes o nós sai errado, o português sai errado. Deus não está preocupado com isso não. Ele quer que você leve a mensagem dele, que está na palavra dele, para que aquela pessoa seja tocada e seja resgatada desse mundo pecaminoso. E foi assim que Deus fez com Moisés. Mas mesmo assim, Deus chegou e falou para Moisés: mas Senhor, o que é que eu vou mostrar para esse povo? Pega o teu bordão, joga no chão aí. Pum, virou uma cobra. Agora pega na cauda dela, pum, pegou, virou novamente um bordão. Segundo, Moisés carbonetando, mete a mão direita no teu peito, tira, pum, cheio de lepra, porque estava branquinho, igual a dela. E Moisés insistiu. Pensa num cabra teimoso. Aí Moisés vai pegar água no rio lá, pum, sai sangue. E mesmo assim, ele insistiu. Aí vem a quinta e última. Envia aquele que há de enviar menos a mim. Em todos os argumentos que Deus tinha dado para Moisés, ele ainda mesmo assim, ele não queria ser enviado. Mas como ele era, como você é uma pessoa escolhida por Deus, por mais que você argumente, ele vai te levar para onde ele quer que você vá. Você pode fugir da presença dele. Você pode dizer assim: eu não vou fazer. Mas ele te pega. Ele vai te jogar no leito do hospital se for necessário. Ele vai te colocar no poço, no fundo do poço. Vai te colocar no presídio. Vai te colocar atrás das grades. Mas no momento que ele vai te pegar e dizer assim: agora você vai vir comigo. Eu estive nesse mundo aí fora. Eu passei 37 anos da minha vida bebendo bebida alcoólica. Mas Deus me tirou do fundo do poço. Deus não me mandou para o hospital para eu fazer uma limpeza dentro do meu organismo, porque pelo tempo que eu vivi, pelo que eu ingeri de bebida alcoólica, eu teria que fazer um tratamento. Mas Deus não precisou fazer isso. Ele falou assim: filho, tu vai sair de Manaus, tu vai até Tefé, são 36 horas de viagem, tu vai subir esse rio Solimões, mas tu vai tomar apenas água de coco, nada tu vai comer, só água de coco. E quando eu cheguei em Tefé, eu estava curado. 1º de setembro de 2005, eu desço as águas, me batizo. De lá para cá, só obra para Deus. Glória a Deus, aleluia. Convivo no meio de pessoas que são crentes, que se dizem evangélicos, mas que saem da boca somente coisas que não agradam a Deus. Pessoas que iam dizer assim: ah, mas a Dilma não vai dar aumento, ainda faz assim: ó, se ela der aumento, eu vou pagar um almoço para você num restaurante. Aí quando foi agora, dia 31, eu cheguei para ele: vem cá, meu irmão, o almoço tem que ser pago, viu? Porque saiu o aumento. E eu falei para ele, disse: olha, Dilma pode não querer dar, mas nós temos um Deus que vai nos dar o pensamento. É isso que a gente vê no meio dos crentes. Pessoas que estão incrédulas, que estão falando com Moisés: o que eu direi? Eu não sei falar. Jeremias, eu sou novo. Mas quando o chamado vem, não faça como Jonas. E Deus falou: olha, tu vai para Nínive. Tu vais orar para aquele povo lá em Nínive. Tu vai fazer uma viagem missionária, porque eu quero você lá em Nínive. Aquele povo subiu aqui. O seu pecado está demais e eu vou destruir aquele povo. Mas ele tem antes que ouvir a minha palavra. É por isso que o Joel falou: muitas pessoas estão no hospital ali, não conhecem nem a palavra de Deus. E nós temos nos acovardados e não ir fazer evangelização nos hospitais. Eu me coloco também no meu livro. Hoje nós começamos com um evangelismo sério. 5 homens dessa igreja saíram aqui na cidade. O jovem ali que veio lá de Arniqueira, não é isso que você mora? Pastor Araújo, o Felipe e outros mais 2 aí, que o Antônio e outro, tem um outro aí que eu não estou lembrado agora. Steve Emanuel, estiveram lá, estiveram hoje na Celândia fazendo evangelismo. Estamos começando com a área evangelística dentro do país. Porque a Celândia, aquele mesmo 23, 25, 27, não tiver, é o início. Vamos partir para os hospitais? Vamos sim.
Vamos jogar a semente. Outro vem e rega, mas Deus vai dar o crescimento. Como Moisés foi escolhido para criar aquele povo de Israel que estava clamando a Deus, estava chorando pelo sofrimento que eles estavam passando, no final, depois de todos os argumentos que ele fez, esses 5 argumentos aqui diante de Deus, ele obedeceu a Deus. Se preocupa não, Moisés, teu irmão está contigo, Arão. Tu fala para ele. Ele vai ser a tua boca. Às vezes você está com preguiça de falar, Deus usa uma pessoa para falar para você. Deus quer falar conosco essa noite. Amém. Você tem um chamado, não deixe esse chamado ouvir. Abraão, quando foi chamado, sai da tua terra, ele saiu. Ele saiu, mas Deus só mostrou para ele a sua grande vitória quando os seus sobrinhos são de perto dele, o Ló saiu perto dele. Porque Ló abriu o vistão. Aquela terra é melhor ali, vai para lá. E Abraão só vou ficar aqui mesmo, deixa eu ficar por aqui mesmo. Aí aconteceu o que aconteceu lá com Ló. Estava no meio dos devassos, dos pecaminosos. E Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus não é Deus. Ele só destrói se você buscar a sua própria destruição. Se você buscar a sua libertação. Se você buscar a Deus como seu único e verdadeiro Salvador. Ele nunca irá desistir. Pode ser até pela dor. Mas Ele vai te dar uma nova vida. E essa nova vida, Joel, você recebeu de Deus. As tuas orações ali, tu sofrendo com aquela dor no teu peito, tu sabia que poderia morrer. Muitas pessoas podiam até falar, os médicos ali até se reúnem. Tem médico que se reúne, não tem mais jeito não. Mas ali o Jeová estava dizendo naquele quarto, olha, tem jeito sim, porque eu escolhi ele. Ele foi chamado para fazer a minha obra. E aquele que é escolhido para fazer a obra, Deus não tira dessa terra enquanto não for feito aquilo que ele prometeu. Quero dizer para vocês essa noite, que Deus é um Deus misericordioso. Estamos para participar de uma santa ceia, uma das ordenanças de Deus. É um momento em que nós temos que refletir, mas não é só hoje não. A reflexão vem todo dia, porque as pessoas estão deixando para refletir dos seus pecados no dia que vai participar de uma santa ceia. Aí depois da santa ceia, passa o mês todinho só fazendo coisa errada. Xingando o seu filho, xingando o seu marido, xingando a sua esposa, xingando o seu vizinho. O trabalho é murmurando, o trabalho vai estar ganhando o salário mínimo. Tem gente aí dando pulo de glória a Deus e aleluia, pegando o salário mínimo. Aí a pessoa ganha 3 mil reais por mês, está reclamando porque o dinheiro é novo, é muito dinheiro. E se quer ganhar mais, olha, vai se satisfazendo com aquilo que Deus está te dando, porque Deus não vai te dar mais. Porque se você reclama do salário mínimo, se você reclama de 3 mil reais que está no teu bolso todo mês, Ele não vai te dar mais, porque você é uma pessoa que murmura. O pessoal de Israel, aquele povo de Israel no deserto, recebia todas as iguarias que Deus mandava ali, as melhores coisas possíveis, e eles começavam a murmurar, e eles reclamaram. Foi o que aconteceu? Acima de 20 anos, só quem foi que entrou no Egito, quem foi que entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. E Deus quer falar com você, seja Josué, seja Caleb, seja essas duas pessoas que foram pessoas que perseveraram, foram pessoas que persistiram na presença de Deus. Ele não quer saber se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa pobre. Ele não olha para a cor, não olha para a raça, ele não olha para nada. Ele olha para a humanidade, porque foi Ele que criou. E quando Deus cria, quando Deus chama, Ele quer que seja cumprido o seu chamado na sua vida. E eu agradeço a Deus e peço que você dê uma salva de palmas para o Senhor e Aleluia. Graças a Deus, né? Que o Senhor não abre mão das nossas vidas. O Senhor chama cada um de nós, né? Para esta grande obra, né? E é bom obedecermos ao Senhor. Nesse momento eu convido os obreiros, né? Que vão estar assim hoje, né? Na mesa do Senhor. Amém? E nós vamos celebrar com alegria, né? Essa ordenância de Deus para nossas vidas, né? Para todos os batizados, né? Aleluia. Participarem. É um momento de alegria para as nossas vidas. Mas antes de celebrar a
ceia do Senhor, eu quero dar um testemunho, né? Uma certa vez, logo quando eu viajei para o Amazonas, eu deixei o meu filho e ele teve uma experiência com Deus. O que aconteceu na vida do irmão Joel foi a experiência dele com Deus, né? Cada um tem a sua experiência com Deus, de uma maneira, né?